Graça e paz, crianças, tudo bem? Bem-vindos. Bem-vindo você que está aí também com a gente, nos assistindo. Eu vou começar hoje esse culto, começar contando uma historinha que aconteceu comigo. Nós estávamos numa reunião, éramos em 7 pessoas, todos cristãos, todos falando de Deus o tempo todo, e lá pelas tantas uma pessoa me solta uma pérola, e ela fala assim: eu não acho que Deus pode fazer um milagre para mim. Aquilo me... Sabe quando bate um soco no teu estômago? Eu fiquei parada e meu coração começou a queimar. Eu falava, gente, isso tem a ver com a maneira como ela interpreta Deus, tem a ver com a maneira como ela foi criada dentro do lar, relacionamento pai com mãe, com filho, tudo isso fazia parte. E aí eu comecei a esperar um momento oportuno, porque não dava para falar para ela. Então comecei a ficar quietinha ali com Deus. Senhor, prepara, aquelas coisas que a gente faz sempre, né? Volta outra vez, me dá uma oportunidade. E de repente a conversa se dividiu, um grupo ficou de um lado falando uma coisa e yes, eu e mais uma serva de Deus começamos a ministrar para ela. E o que aconteceu? Perguntando, ela disse que a mãe competia demais com ela, e ela disse que o pai a amava, mas ele não se manifestava, ela não tinha mais, ele amava, né? E enquanto ela estava falando, eu me identifiquei muito com ela, muito. Por isso que eu falei que o meu coração queimava demais, porque ela estava falando exatamente como eu me sentia quando eu me converti. Ela estava falando justamente como eu era quando eu fui alcançada por esse Deus. E foi somente quando eu comecei a ler a palavra de Deus, foi que a minha vida foi transformada, que eu fui começando a entender. E eu me lembro porque a primeira vez que eu li 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, eu me identifiquei muito, porque ele fala assim, olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Eu falava, essa sou eu, sou louquinha, está tudo certo. Para envergonhar os sábios, eu já não entendia muito, mas está bom. Escolheu as coisas fracas do mundo, também sou eu, está ótimo. Para envergonhar os fortes, não entendia. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Sabe, era muito fácil eu falar, eu sou louca, eu sou fraca, eu sou desprezada, sabe? Eu não tinha nada para oferecer para ninguém, era assim que eu me via, e era uma coisa muito inconstante, porque ao mesmo tempo que tem hora eu achava que eu era absolutamente zero à esquerda, daí a pouco eu até que gostava de alguma coisa que tinha em mim, mas eu não sentia que eu tinha valor, eu não tinha valor, e aquilo lá me trazia uma luta interna muito grande. E por causa disso eu estou trazendo essa ministração hoje, porque todos nós que já como cristãos vivemos uma vida com Deus, mesmo nós podemos em algum momento da nossa vida, mesmo nós que já usufruímos da presença de Deus, mesmo nós podemos ter sentimentos desse tipo, que nós trazemos lá de trás, e nós esquecemos que nós temos direito a uma nova vida e também a uma vida espiritual. Então, quando você lê 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, diz a palavra do Senhor, pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, isso ele está se referindo quando Jesus morre, vai até lá embaixo, para mostrar que estava cumprindo tudo que era predito sobre ele, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Viver no Espírito é algo maravilhoso. Isso é a meta de todo cristão, viver no Espírito. E aí então eu chego em Romanos, e quando eu chego em Romanos 12, 1 e 2, eu me defronto com esta pérola. Portanto, irmãos, ele já está dizendo para quem que ele escreveu, irmãos, então, para nós. Pelas misericórdias de Deus, eu peço que, olha a palavra que ele usa, ofereçam seu corpo como
olha a palavra que ele usa, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam mais conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é algo que só pode acontecer se nós passarmos por uma transformação. E por isso que o título de hoje é justamente sobre isso, transformação. Transformação, porque Deus te chama e me chama para a gente viver no Espírito, já lemos essa passagem. Agora, que coisa interessante, quando ele fala viver no Espírito, ele está se referindo ao nosso Espírito, vivendo em função, junto com o Espírito Santo de Deus. Mas ele também fala renovar a mente, agora ele está falando da alma. Então, nós temos nessa passagem a corpo, alma e espírito, porque viver no espírito, renovar a mente e oferecer o corpo. O que ele está dizendo é que tem uma vida em Deus, vida em abundância, nestas três áreas. É isso que está escrito a palavra de Deus, é isso para que ele te chama e me chama também. Se está escrito, eu quero tudo que eu tenho direito. Se está escrito, é isso que eu quero, uma mente renovada, porque essa mente sendo transformada, ela vai se transformar numa aliada ao Espírito Santo de Deus. As nossas lutas, queridos, estão dentro da nossa alma. É na nossa alma que nós somos racionais, é na nossa alma que tem sentimentos, está tudo na alma. E quando a nossa alma se submete ao Espírito, o que acontece? Nós podemos usufruir tudo que Deus tem para nós. O inverso também é verdadeiro. Se a nossa mente não for renovada, se não houver uma transformação, muitas vezes eu e você podemos ser confundidos como não cristãos. Você já viu uma pessoa que fala, eu sou crente, ela entra na igreja, é a paz do Senhor, está tudo bem, é maravilha. Ela sai por aquela porta, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. A pessoa aqui dentro, você pensa que é uma meiguice, que é uma fofura, que é um homem de... Vai em casa, vai para ver como é. Mas ele já um dia levantou a mão, ele já aceitou Jesus. O que falta para essa pessoa é a transformação, porque se não houver essa transformação da nossa alma, nós vamos ser confundidos como não cristãos. E às vezes nem crente mesmo a gente é, às vezes nem isso. Agora, o que eu acho lindo é que eu já era de Jesus, eu já tinha feito de tudo isso, mas eu precisava o quê? Me apropriar, eu precisava saber qual era a vontade de Deus, senão eu não iria usufruir. Eu precisava ver que Deus me dá uma nova maneira de viver, e essa nova maneira de viver, ela pode e deve ser santa, ser digna, é o que a palavra de Deus diz. Aí fica a pergunta, como fazer isso? Como que nós podemos fazer isso? Claro que nós podemos fazer isso não seguindo mais os padrões que o mundo estabelece, mas nós precisamos seguir agora os padrões que estão de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, é isso. Então eu volto a dizer que tudo começa com a transformação da tua mente e da minha mente. Foi assim que aconteceu comigo, foi exatamente isso. Nós precisamos mudar nossa maneira de pensar, nós precisamos experimentar qual é a vontade de Deus e qual é, saber, porque de repente há planos que são gerais, mas você sabia que Deus tem um plano para cada um de nós e é individual? Ele pode até, como um casal, ele pode até ter ministérios parecidos, mas as atividades vão ser outras, vão ser diferentes. É assim que a palavra de Deus diz. E a vontade que Deus tem para você, ela é boa. Você pode confiar nele. Aí você vai falar assim, mas por quê? Porque ele é bom. Ele não pode mudar algo que é a essência dele. Nós acabamos de cantar isso. Deus é bom o tempo todo. Ele não muda, ele não levanta, mulherada.
chateada como eu e você, dia de TPM, vocês nem sabem o que é isso, homens, mas ele não levanta, e hoje eu não estou bem, hoje levantei com o pé, como que ele falava, o pé esquerdo, né? Levantei de ovo virado. Deus não tem isso. Não tem isso, graças a Deus. Ele realmente não tem isso, porque Ele é bom. Mas, infelizmente, se não houver essa transformação dentro de nós, nós vamos continuar andando, sabe como? Por aquilo que é visível. Nós vamos continuar andando por aquilo que eu e você achamos que é melhor para nós. Aquilo que, no fundo, eu e você vamos estar sendo o centro de tudo, e em volta vai estar orbitando Deus. Né? E você só está assim, vai aprovando o que eu estou escolhendo. Eu estou achando que isso é melhor, dá o teu sim aí, Deus. Não é assim com Deus. E eu vou continuar me preocupando com aquilo que é externo, vivendo para agradar as pessoas, vivendo para receber elogio, que pode ser de marido, que pode ser de ovelha, você no teu trabalho pode ser de amigos, de colegas de trabalho. Nós vamos continuar, porque nós estamos com os nossos olhos focados aqui. Nós vamos querer continuar vivendo para agradar as pessoas. É isso que vai acontecer se nós não tivermos uma transformação. E aí o que normalmente também acontece é que nós vamos ser influenciados. E vamos ser influenciados pelo quê? Pelo que os outros falam de mim, pelo que os outros pensam de mim, pela estética, pela moda. Sabe aquela história? Nós vamos viver por aqui. Estes, com certeza, são os valores que o mundo traz. Então, o que Deus quer fazer é com que cada um de nós, quando você se olhar no espelho, você tem que perguntar: eu estou mais parecido com Jesus? Como eu estou hoje? Eu estou refletindo a imagem. É muito sério isso, não é? Nossa, eu tremo na base. Que bom que a pregação anterior, que vocês devem ouvir, um pouquinho antes do pastor Augustinho, foi temor do Senhor. Do pastor Augustinho é ótimo. Do pastor Getúlio foi temor do Senhor. Gostaram, né? Era só para ver se vocês estavam acordados. O que Deus quer fazer é manifestar a vida dele na tua e na minha vida. Ele quer que a gente possa exalar o bom perfume dele. Então, vem outra pergunta: o que tem que aparecer? O que tem que aparecer de nós para fora? O que tem que aparecer? O fruto dele. Simples assim. Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Quando você está em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23, põe um espelho na frente e vai vendo o que falta para você, tá? Já fiz isso, terrível, vamos lá. Olha o que ele fala. O fruto dele é amor. E você tem que parar e perguntar: eu tenho amor na minha vida, para mim e para os outros, para eu dar para os outros? Alegria, paz. Quando eu chego, eu trago paz ou eu trago discórdia, divisão? Longanimidade é paciência longa. Benignidade, quando você quer fazer o bem, você quer o bem. Bondade, ser bom. Fidelidade, sou fiel. Isso passa desde casamento, mas fidelidade também para amigos, em negócios, em tudo. Mansidão tem a ver muito também com ser ensinável. E o domínio próprio. Eu sei que todos nós passamos, está tudo certo, nós sempre temos controle, né? Controle do temperamento, da fala, está tudo certo, está tudo bem. Mas esse é o espelho que eu e você temos que estar olhando. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela mostra o que nós estamos certo, o que nós estamos errado, o que nós precisamos pedir ajuda para Deus, o que Ele precisa transformar na nossa vida, porque o padrão agora é outro. Porque quem nasce de novo reconhece que quando peca, quando fez uma coisa errada, precisa pedir perdão. Se não tem alguma coisa errada nessa história. E olha que coisa interessante, né? Eu estava pensando que para você ter esse fruto do Espírito, a palavra é o fruto do Espírito, nós precisamos crucificar a nossa carne, nós precisamos crucificar a nossa vontade, o nosso ponto de vista e ser guiado pelo Espírito. Então, nós precisamos pedir para Deus, olhar a palavra e entender o que Ele quer nesta manhã para nós. Olha o que está escrito em João, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. O próprio Jesus falando: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês notam que tem duas palavrinhas aí, tudo com relação ao novo nascimento. Ele está dizendo, no novo nascimento, quando você nasce de novo, você começa a ver que alguma coisa vai acontecer, já está acontecendo, né? Eu me lembro que o Caio falava assim, quando eu me converti, mas eu quero brigar com ela, ela não briga mais, o que ela aprontou? Era uma coisa que ele ficava intrigado com aquilo. Mas aqui ele está dizendo que o novo nascimento é uma porta para você ver. Quando ele fala para entrar, ele está dizendo, se baseando no batismo, quem não nascer da água, muitos cristãos ainda não tomaram a decisão de ser batizados. Alguns pensam assim, quando eu tiver legal, quando eu tiver melhor, quando eu largar esse vício, quando eu parar esse pecado. Queridos, é uma obediência, quanto mais rápido você cumpre, ele está te abrindo a porta agora para o quê? Não é mais você ver, mas é você estar entrando no reino de Deus. Tudo começa pela fé, porque quando você vai ser batizado, você tem que ter fé que você precisa ser batizado. Então ele já está te dando um passo adiante, ele está começando a te mostrar que o nosso caminhar é pela fé. Você ser batizado é uma obediência. O Espírito Santo que habita em você, ele está começando a te guiar. É o início, é o beabá, é o básico. E aí você vê assim que toda possibilidade de nascer para uma vida espiritual, olha o que fala 2 Coríntios 5,17. Olha o que Deus tem preparado para nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, queridos, foi exatamente aí que eu descobri que a minha vida podia ser toda diferente. Totalmente diferente, tudo novo. Eu já tinha feito errado, eu já entristeci tanto a Deus. Por que agora que eu sou dele, eu vou tentar continuar fazendo coisas que eu sei que não agradam a Deus? Então, eu descobri que com ele há uma possibilidade de tudo novo. E você precisa descobrir também. Você tem que entender, mas não é só no racional, é no coração. Você pode dizer comigo, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você entende o plano dele? Está aí, o plano dele está exatamente aí. Ele fala isso. Sabe, Nicodemos, ele não entendeu o que Jesus estava falando. Ele foi procurar Jesus para perguntar como ele poderia ser salvo. Na verdade, gente, Jesus foi direto, você tem que nascer de novo. Mas ele pensava no nascimento na carne, nascer outra vez de uma barriga, e ele falava, não dá, a menos que fosse o quê? Jesus confirmando o espiritismo, mas não era isso. Jesus está dizendo que ao homem está dado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então esse nascimento é um nascimento onde você se reconhece pecador, reconhece que Jesus é o Senhor, Salvador da tua vida, que Ele te salva, Ele pode te perdoar. Esse é o plano. Nicodemos não estava entendendo isso. Quando eu penso na pregação que o Caio fez na semana passada, quem não ouviu deveria ouvir. Ele falou uma palavra, ele fez uma tradução, porque ele vai para o original, aí ele vai no grego, e aí ele falou sobre a palavra soteria. Gente, soteria me deixou tão impactada, que eu não paro de pensar nisso. Essa palavra que nós traduzimos na Bíblia como salvação, a palavra que está lá, está dizendo assim, salvação faz parte dessa palavra. Faz parte libertação, faz parte provisão, faz parte bem-estar e faz parte alegria. É um pacote completo.
É um pacote completo, e eu e você precisamos crer nisso, que se eu entrar para Jesus, Jesus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. A palavra de Deus está garantindo isso. E nós só vamos conseguir vencer a nossa carne, nós só vamos conseguir vencer o diabo, nós só vamos ter um novo tipo de vida. Por quê? Porque o nosso Deus, sabendo que a gente não ia conseguir, a palavra de Deus fala isso, né? Sozinho a gente não consegue, e ele fala assim, sabendo, ele envia o Espírito Santo, e aí nós passamos a levar esse Espírito Santo, que é o próprio Deus, dentro de nós, para que a gente possa ser vencedor. Vamos voltar à palavra, vamos voltar ao que está escrito. Então, para ter tudo isso, eu e você precisamos do quê? De transformação. Nós precisamos de transformação. Vou dar um exemplo. Se antes eu mentia, eu sei que muito crente fala, não, a mentirinha branca não... Vocês já ouviram falar isso? A mentirinha branca não é pecado, é uma mentirinha branca. Mentira é mentira, o pai da mentira é o diabo, ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não tem alternativa, é o que a palavra diz. E é por causa disso que eu estou repetindo, o padrão agora é outro, o padrão é outro. Deus quer renovar a tua vida. Então, vou voltar agora para fazer o que ele faz sempre, renovar no grego. Olha o que está escrito essa palavra no grego. Anakainosos. Ana quer dizer de novo. Kainos quer dizer novo, restauração, mudança interior e mudança de vida. Você não acha maravilhoso? Ele está te proporcionando isso, querido. Ele quer que você tenha isso. Então, tem que sair o velho para entrar o novo. Tem que sair aquela mente que antes você achava que tudo era possível, que antes era você pensando, porque agora Ele quer te dar uma nova natureza. Ele quer te dar uma nova maneira. Não pode mais ser aquela tua velha maneira de agir, de pensar, de falar. Sabe aqueles hábitos antigos, né? Não, eles não condizem mais com a palavra de Deus, muito menos com a santidade de Deus. E sabe o que precisa acontecer com eles? Ser eliminados. Foi isso que eu estava querendo dizer para aquela pessoa. O teu passado não pode te impedir de viver o novo de Deus. O teu passado é tão lindo, é tão lindo. Deus disse que Ele esquece o que você fez lá atrás. É bem verdade que nós, como esposa, não esquecemos o que eles fazem, mas nós gostaríamos muito que eles esquecessem o que a gente faz, né? É uma coisa assim, só do nosso lado. Mas Deus está dizendo que Ele pega tudo aquilo que nós pedimos perdão a Deus, e a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. É isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos pensar que toda aquela rejeição que eu e você já tivemos, toda aquela insegurança, mesmo que fosse mais profundo, traumas, medos, fracassos, se você pensar até em complexo de superioridade, uma independência, né? Uma rebeldia, isso não pode te dominar mais, não faz parte da tua história. Então eu comecei a falar para ela como eu me sinto hoje. Gente, não é orgulho você dizer que você se sente amado. E eu falei, eu me sinto amada, eu me sinto querida por Deus, eu sei disso. Fica difícil falar, porque parece que é arrogância. Você está falando para uma pessoa que está toda machucada, você vai falar, mas eu sei, parece que Deus só me ama, não ama mais ninguém. Mas, olha só, a Bíblia diz que Deus me ama. Então, se a Bíblia diz isso, eu creio e me aproprio disso. Isso é meu, faz parte agora de mim. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Está falando de mim aqui. E o meu Pai me amará, mas está falando de você também, né? Porque se você estiver lendo, esse versículo é teu. O meu Pai me amará, o amará, e viremos, e faremos nele morada. Está escrito que agora, querido, você é o tabernáculo de Deus ambulante.
Você é a casa de Deus, é o que está escrito. Então, se está escrito, eu sei que Ele me ama e você precisa se apropriar disso também. Está escrito que Deus está querendo nos fazer ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, eu creio e eu estou melhorando. Eu vou chegar lá, está escrito que eu sou mais do que vencedor. Ele não está dizendo que eu tenho que ser positivista, que eu tenho que decretar, eu vou conseguir. Isso daí não tem nada a ver com a fé. Ele está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Se está escrito, eu creio. Foram estas as coisas que começaram a mexer e mudar de dentro lá e fazer com que aqueles traumas os completem. Eu não sei vocês, mas eu sou de uma família de 3 irmãos e os 2, eu sou do meio, e os 2 de uma capacidade, de uma inteligência. O mais novo são 7 anos diferente de mim, então quando eu casei ele tinha 13 anos, mas a mais velha, as notas... Minha irmãzinha é uma cabeça. A minha nota, quando eu tirava 5, eu, yes! Entendeu? O que você ouve numa hora dessa, papais, cuidado? Por que você não faz igual a tua irmã? Você precisa estudar mais. Não, isso só lá em casa eu ouvia. Vamos voltar para aqui que nós estamos apropriando do que o papai já fez. Ele já fez. Você já imaginou o dia que alguém falou para mim que eu ia escrever um livro? Que a minha nota de português era mais alta, era 5? Como podia fazer isso? Ah, mas nós sabemos que agora o quê? Tudo novo, vida nova, nova história. Ele pode fazer isso com você, é o que está escrito. Se Ele falou que eu e você podemos fazer mais do que Jesus fez, está escrito, você pode crer. Você pode crer. Olha, se está escrito que o Espírito Santo habita agora dentro de você e que você não tem que se preocupar em fazer faculdade teológica para abrir a tua boca e pregar sobre este Jesus lindo, você pode falar dele, porque não é o teu muito falar, toda a tua maneira erudita de falar, não, é Deus purinho através de você, é fazendo com que o Espírito Santo toque na outra pessoa. É assim que a palavra de Deus diz. Está escrito que você é embaixador, embaixatriz. Creia, haja como. É o que a palavra de Deus diz. Mas Ele nos diz tantas coisas. E aí você vai dizer, Raquel, você conseguiu largar totalmente a sua carência, a sua insegurança, seus traumas? Se eu falar para você que é 100% do meu tempo, eu estou errada. Sabe por quê? Porque às vezes você está um pouco cansada, você para de ler a Bíblia, você para de orar como você orava, você de repente já não jejua tanto, né? Jejum é um negócio mais sério, mas vamos voltar só para a leitura da palavra, pela oração. Nessas horas a gente começa a ficar mais fraco, e pelo cansaço, pelas lutas que nos cercam, pela falta de dinheiro, por ter que correr atrás do prejuízo, por alguma enfermidade, a gente às vezes abre brecha, e abrindo brecha, nesse momento você começa a se enfraquecer, aí o bichão não perde oportunidade, ele começa a mostrar que você não é tudo aquilo não é bem assim não, pera lá, você tá se achando, mas quando eu começo a perceber que é o outro, é na hora, eu falo, está escrito, e se está escrito eu creio, então sai daqui em nome de Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, é isso que eu vou fazer, eu tenho que meditar nela, por quê? Porque as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma coisa que eu aprendi, eu penso, é no dia de hoje. Eu não quero mais viver do que eu vi, ouvi, senti lá atrás, no passado. Eu não posso fazer isso, porque eu estou roubando o que Deus tem para mim para o dia de hoje. E para o futuro, porque eu sei para onde eu vou. Não é assim que você tem que pensar. Não é assim que você tem que guardar a sua cabeça. Olha, se está escrito, obedece. Se está escrito, não negocia os valores que o próprio Deus estipulou. Está escrito. Se Deus diz para você que você tem que perdoar, perdoe. E seja inteligente, perdoe rápido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que para eu ser perdoado, eu preciso perdoar.
A gente tem que liberar um perdão rapidinho. Mas eu não estou sentindo, em nenhum momento Deus pediu para você sentir. Ele falou para você liberar. Libera a pessoa e se libera. É o que a palavra de Deus diz. Se Deus diz que eu devo amar, nós temos que amar. É assim que a palavra de Deus diz. E o amor, como eu li, é fruto do Espírito. Se você não tem, vai para a fonte. Quantas e quantas vezes eu fui para a fonte, não só para amar meu marido, que eu precisava tudo de novo, e eu sei que ele também foi várias vezes comigo, mas para pessoas que nos machucaram. Na nossa vida, no nosso caminhar, quantas vezes você já foi traído, mesmo como crente? Traição de amigos, traição em trabalho. Você esperava uma promoção, aquilo lá foi puxado o tapete, entrou outro no teu. Tem tanta coisa que acontece, mas a Bíblia fala que nós devemos perdoar, então perdoa. Se a Bíblia diz que eu não devo mentir, não existe nenhuma mentira branca, não existe, não, é brincadeira, não existe, não pode fazer parte da tua vida para ninguém, para ninguém. O problema é que muitos de nós, muitos que estão também nos vendo, nós ainda não temos a nossa mente renovada como ela precisaria ser. Nós não temos. Nós ficamos tentando adaptar o que a gente lê com o que a gente crê. É verdade, gente. Não, está escrito isso, mas não é bem assim. A gente relativiza a palavra de Deus, né? Quando confrontado de algum pecado, nós já ouvimos: vocês dizem isso, mas vou procurar uma igreja que fale o que eu quero ouvir. Tem pessoas que falam assim. Porque é difícil você ver que você está errado, que você precisa mudar. Quem é que gosta de ser confrontado? Quem é que gosta de ser mudado? Sabe, nós não podemos adaptar o que está escrito, que é prumo da palavra de Deus, com pensamentos nossos, com teses nossas, com sentimentos, desejos. Nós não podemos fazer isso. E muitos continuam reagindo como sempre fizeram, sabe? Dirigido às vezes por um temperamento, com uma fala mais dura, uma boca cheia de palavrão, com as emoções cheias de alto e baixo, onde o humor é que gera, que lidera, que ganha, né? Se eu ganhei, se eu conquistei algum dinheiro, se eu estou bem financeiramente, oh, glória a Deus, a coisa para a gente na hora, começa a falar: Deus, o Senhor não me ouve, por que o Senhor deixou? Gente, eu não consigo entender uma coisa, na Bíblia, quando Adão caiu, Adãozinho, quando Adão caiu, ele chegou e falou: a mulher que tu me deste. Em nenhum momento ele atribuiu a Satanás o erro dele. Até hoje nós fazemos igual. Ninguém fala: ô diabo, você fez isso na minha vida. Não, nós falamos: Deus, por que o Senhor deixou acontecer esse desastre? Por que o Senhor deixou acontecer essa calamidade? Por que o Senhor deixou nascer essa criança doente? Porque volta para ele, quando ele não teve. Fomos nós, é uma decisão do ser humano de errar ou não, e foi isso que Adão e Eva fez. Se você pensar que aonde você está andando, você é a casa de Deus, você é o tabernáculo, e que Deus quer trazer pessoas para perto de você, para que você possa abençoar essas pessoas, para que você possa ser o canal de Deus para abençoar, oh, glória a Deus. Olha o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, tudo para mostrar o que Deus já fez na tua vida. Olha que lindo. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Tudo isso estava escrito no Velho Testamento, já se cumpriu. Então qual é a fase? Deixa Deus te transformar. Ele já fez. Agora, não apenas deixe, peça para Deus te transformar. Ele sabe o que fazer, Ele sabe onde tocar, Ele não está te acusando, Ele está simplesmente dizendo: filho, me dá teu coração, porque você não vai conseguir essa mudança sozinho, você não vai largar desse vício sozinho, você não vai parar de beber, não vai parar de fumar, você não vai
Pornografia, tá, mas assim, e você pensa que é só com homem? Não, tem muita mulher também vendo pornografia. Nós precisamos desse Espírito que já habita em nós, mas nós precisamos falar, muda, peça para Ele fazer isso, peça para Ele. Aí você vai falar, mas Raquel, por que você acha que Ele quer investir tanto na gente? E eu quero comentar um pouquinho sobre o casamento em Caná da Galileia. Eu já preguei essa passagem em vários casamentos, vários que nós já fizemos. Porque Jesus foi, acabou o vinho, e Ele transformou a água em vinho, aí vem aquela polêmica, então crente pode beber, parece que alguns estão querendo, liberou geral. Sabe aquela coisa? É mais ou menos assim, mas não é nada disso que nós estamos falando. Vamos pegar no profundo o que isso mostra? Ele está dizendo que Jesus viu uma necessidade e Ele supriu, não foi isso? Mas como foi que Ele supriu essa necessidade? Ele fez um vinho igual ao que já tinha? Não. Ele fez um vinho pior, porque naquela época é assim mais ou menos, né? Você começa a beber, o vinho é bom, depois está todo mundo já breaco, bêbado, qualquer nome que você queira dar, então pode dar qualquer um, porque vai ficar todo mundo de fogo mesmo, né? Era mais ou menos isso, se dá o bom vinho no primeiro momento e depois o vinho de pior qualidade, não o mau vinho, mas de pior qualidade. O que Jesus fez? Ele fez algo que foi totalmente novo e melhor. Sabe o que isso representa para a tua vida e a minha vida? A frase que Ele falou. Ele falou, não se pode colocar o vinho novo em odres velhos. Você tem que colocar o vinho novo em odres novas. Portanto, querido, você é uma obra-prima de Deus. Ele quer colocar algo muito melhor, e para muitos do que aqui estão, Ele já colocou, que é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele quer fazer muito melhor com você. Muito melhor por você. Gente, eu fico apaixonada. É lindo que a palavra de Deus diz, grandes coisas estão por vir. Eu não sei a idade de vocês. A minha, esse ano eu faço 69 anos, e eu estou assim, Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu gosto quando eles cantam essa música, porque ela é todinha para mim. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei, quando nós estávamos conversando hoje, né? Como está? Tirando as dores, está tudo bem, é mais ou menos isso. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas vai ser perfeito, porque Ele tem o melhor para você, você entende? Isso não é uma coisa que Ele vai fazer comigo, Ele tem um plano para cada um de nós, então você pode pedir para esse Deus, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu quero mais de Ti, eu quero mais do Teu poder, eu quero experiências maiores, melhor. Eu creio que as experiências, ela realmente não pode dirigir a tua vida, nós já tivemos várias, mas ela tem que ser embasada na palavra, ela tem que ser embasada na sua fé em Jesus, ela tem que mostrar que grandes coisas estão por vir, porque é o plano dEle, isso é o que Deus tem para você. Olha o que está escrito outra vez, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Lembra do que eu falei na tradução para o Nova? Kainos, novo, fresco, recente, não usado, não surrado, de novo tipo, sem precedente, incomum, desconhecido. Pensa nisso para você, a cada momento, deixa Deus fazer esse novo. Sabe, não queira viver assim, não, tá bom, não, Jesus me salvou, não, você foi chamado, você está nessa igreja, você sabe qual é o propósito dessa igreja? Quando nós abrimos essa igreja, Deus falou, eu vou fazer essa igreja ser uma igreja onde vai ser levantado um exército de líderes, de linha de frente. Você se entrou aqui, se você se filiou a essa igreja, quem ainda não fez, por favor, procure logo para dar teu nome, e na próxima você já se filie. Você está sendo preparado para a linha de frente, é o que a palavra de Deus diz. Deus tem algo tremendo para você, Deus tem um plano, um propósito, sem precedentes, incomum, desconhecido, é isso que a palavra de Deus diz. Deixa Deus fazer de novo.
tudo de novo. A palavra fala, aí você vai falar, Raquel, eu já sou cristã, eu também, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero, quando eu falo isso, gente, não limite o teu Deus. Não limite o que Deus já fez em você. Não limite o plano dele para a tua vida. Mas você não sabe a idade, não importa. Ele pode te usar, inclusive, no hospital, como ele já fez comigo várias vezes. Eu precisava ser operado 11 vezes, não. Deus já fez tanta coisa. Não importa o lugar, você é um tabernáculo de Deus. Você é a casa de Deus. Você leva essa presença de Deus. É isso, é isso. Aí você vai falar, por que você está trazendo essa mensagem? Porque eu fiquei com muita pena dessa pessoa. Eu fiquei com muita pena. Eu fiquei com pena dela porque eu era assim. Sabe aquela história, me vi te vendo? Eu era essa pessoa, eu me vi nela. Ela tem tudo para ser diferente, ela só não se apropriou ainda. Ela tem tudo, tudo, tudo. Talvez ela não se apropriou porque ela não sabe. Talvez porque ela não leu, né? Ou se leu, não creu. Também pode ser isso, porque às vezes a gente lê racionalmente, né? Intelectualmente, mas não falando, Senhor, me abre meu coração para eu poder ouvir a Tua palavra, aquilo entrar e me transformar. Talvez ela pode pensar isso também, que ela precisa fazer alguma coisa para Deus, que ela precisa ser diferente, que ela precisa se esforçar, que ela precisa fazer por merecer. Não tem nada disso na palavra de Deus, e tudo é de graça, tudo veio por amor dele para a tua vida, é o que a palavra de Deus diz, tudo novo. E para completar, sabe o que ele faz? Ele te coloca o selo. Lembra quando os reis mandavam as cartas, que ele punham aquele selo? O nosso Deus também mandou o selo sobre nós. Eu não estou rebaixando o Espírito Santo, não. Mas a Bíblia diz que você já foi selado. Você já foi selado com esse selo da promessa. Por quê? Porque é o Espírito Santo, na hora que soar a trombeta, que vai fazer você subir. Enquanto você não sobe, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer da minha vida? O Senhor quer que... Eu não posso fazer mais nada, eu não consigo sair, eu não consigo nada. Ora, pede para Deus. Gente, nós estamos numa fase onde nós estamos precisando demais de oração. Deus está nos chamando para um novo padrão de justiça e de santidade. Nós precisamos voltar. Antigamente, eu não sei se vocês se lembram disso, mas nós somos de uma época que quando alguém falava, tem 2 funcionários aí para ser entrevistados, um é crente, o outro não, manda entrar o cristão, já dispensa o outro. Cristão era sinônimo de ser honesto, era sinônimo de falar de integridade, era sinônimo da pessoa saber, pode chamar que vai dar certo, porque ele vai ser o melhor, não importa o lugar que você vai colocar, ele vai fazer com excelência, porque o que ele está fazendo é para Jesus, ele não está fazendo para mostrar para ninguém. Nós precisamos resgatar tudo isso. Nós precisamos voltar a essa imagem e formar isso para que o mundo lá fora veja, e não veja o que eles estão vendo pela televisão, e não veja o que estão falando sobre, sabe, eu não entendo, pastor falando de pastor, não dá para entender, não dá, casa dividida não se estabelece, nós temos que orar, nós temos que buscar de Deus, porque nós estamos sendo preparados para ser a noiva de Cristo. E agora, para eu terminar, eu li uma coisa que eu quero terminar lendo para vocês. Dizia assim, Eva foi tirada do próprio Adão, seu lado direito foi aberto, poderia falar ferido, pois Jesus fechou, ficou tudo lindo, para formar Eva. Foi chamada varoa, porque do varão foi formada. Sua identidade estava atrelada ao próprio Adão. Dos 2, 1. Foi através da morte do último Adão, Jesus, que Deus fez a igreja. Ela só pôde ser chamada assim porque foi tomada do corpo de Cristo. A identidade da noiva está baseada no noivo. A noiva, unindo-se ao noivo, torna-se um com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você já pensou isso, gente? Você já pensou que você
noiva de Cristo, foi tirado dele, foi formada uma igreja, uma noiva por causa disso. A tua identidade agora não é mais tua, é a dele. Exatamente como aconteceu com Adão, Deus está fazendo um paralelo do que ele fez com Jesus. Por isso Jesus é chamado o último Adão, e ele está dizendo que dos dois as pessoas vão olhar para você, não podem mais ver você, elas têm que ver Cristo em você. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, porque hoje é dia de você se derramar diante de Deus. Eu estou orando para que, sabe, cada oração sua suba ao céu de uma maneira tão especial. Hoje é dia de você se apropriar do que a palavra de Deus diz quando ela falou sobre soteria. O soteria que vem com aquela plenitude, vem com um pacote completo. Aquilo que pode te trazer salvação, mas pode te trazer libertação. Pode te trazer o quê? Pode trazer para você bem-estar, pode trazer alegria. Quantos de nós estamos tristes? Quanta luta nós temos passado, queridos. Eu estou falando com o povo de Deus mesmo. Mas pode ser que você nem ainda tenha certeza da tua salvação. Teu marido é salvo e você vem à igreja por causa dele. Tua namorada é salva e você vem à igreja por causa dela. Tua esposa é salva e você vem à igreja por causa dela. Então, o que eu estou pedindo nesta manhã, que eu estou orando a Deus, é que se você não tem a certeza da tua salvação, se você não tem essa certeza, se eu morrer agora, para onde eu vou? Porque a Bíblia diz, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Mas se você não tem essa certeza, esse é o momento de você falar: papai, eu não tenho essa certeza, eu confesso isso, e buscar nele essa certeza, para o teu coração se aquietar, para você receber tudo o que você tem direito. Olha como eu era, eu não estou dizendo que eu já alcancei, que eu estou plena, imagina, não é nada disso, mas eu me apropriei do que estava escrito, essa é a diferença, e você pode também. Quando você estiver lendo, põe o teu nome naquilo e veja o que ele já trouxe para a tua vida. Então nós vamos estar orando sobre isso, sobre essa certeza de salvação que você pode ter, como eu pude ter também. Agora, você também precisa orar a Deus e pedir se realmente, perguntar se você tem sido dirigido por este Deus, Espírito Santo, ou se quem dirige a tua vida é o teu temperamento, teu pavio curto, a tua carne. Pode ser até que você seja uma pessoa de caráter, que você não rouba, não faz algumas coisas, mas nada disso pode acontecer. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele pode te completar. Não pense que seu marido, a sua esposa, seu namorado, a sua namorada, pode até aparecer num momento, e nós temos mesmo que buscar em Deus para com quem nós vamos casar, com quem nós vamos ficar. Mas se não começar dentro de você uma transformação, se não habitar esse Espírito Santo, não tem como. Esse é o momento da nossa oração. Oh, xeremianda lamas. Paizinho amado e querido, tua palavra foi enviada. Não tem nada a ver comigo, Senhor, sempre foi o Senhor. A tua palavra diz que nós podemos ser vasos na sua mão, mas existe somente 2 tipos de vaso, ou sempre sendo de barro, mas ou para te glorificar, ou não. Então, Paizinho, eu te peço que essa ministração que foi feita agora, em nome de Jesus,
Vai tocando no coração de cada um que aqui está, Pai, para encher, para vir retirando aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que traz peso, culpa, aquilo que precisa ser mudado. Pai, não dá mais para a gente pensar numa casa com gritaria, falando que é uma casa de Deus, filhos de Deus. Não dá para pensar mais, Senhor, em cristãos roubando, mentindo, adulterando. Não dá mais para pensar nisso, Pai. Muda a nossa história, Deus. Nós temos que ser o que o Senhor falou que nós somos, Pai. Entra, Senhor, entra na nossa vida, entra no nosso coração e transforma, Pai. Nós queremos mesmo esse coração de carne, nós queremos mesmo esse coração maleável, esse coração ensinável, Deus. Fala conosco, doce Espírito. Nós queremos experimentar tudo que o Senhor já nos proporcionou através da Tua palavra. Senhor, quantos cristãos tristes, Pai, quantos crentes, Pai, a ponto inclusive de pensar em desistir, Pai. Vem, doce Espírito, e vai arrancando toda essa tristeza, toda ansiedade, todo medo, Pai. Vai arrancando, Pai, toda palavra que foi maldita, toda palavra que trouxe acusação, rejeição, toda palavra que trouxe para dentro de nós, Pai, um espírito, Senhor, um espírito que já morto, Pai, mas influenciou a nossa alma e também quase nos fez morrer. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Pai, te pedindo, Senhor, para que o Senhor nos una ao Senhor, porque nós queremos ser um espírito com o Senhor, Pai. Arranca de nós todo sentimento, todo pensamento contrário. Nós queremos nos apropriar desta liberdade, desta libertação que há no nome de Jesus. Há poder neste nome, e nós oramos pedindo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Cancela não apenas as nossas dívidas, cancela não apenas, Senhor, os nossos pecados, cancela mesmo, Pai, cancela, Pai, de nós, arranca de nós, Pai, essa necessidade de mostrar quem somos, porque somos, para que viemos, Pai. Nós somos o que somos pelo aquilo que o Senhor falou da gente, Pai. Nós não abrimos mão, nós não abrimos mão do Teu plano completo para cada um que aqui está. Tira o racionalismo, tira o intelectualismo, tira de nós a vontade própria, Pai. Nós deixamos, Senhor, este lugar onde nós éramos o centro, e nós colocamos o Senhor como centro das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra com o céu será feito. Nós ligamos estas mentes que estão aqui quebrantadas, dizendo ao Senhor, eu quero. Nós ligamos, Senhor, até o Teu trono da graça. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, um novo de Deus para essas vidas. Nós te pedimos o Teu sobrenatural. Surpreenda-nos, Senhor, porque diante de Ti não há valente que não se prostre, não há autoritário que não se renda, não há, Senhor, aquele que não descubra que temos carência, e essa carência é do Senhor. Nada mais importa. Nós desligamos. A Tua palavra diz que nós temos autoridade em nome de Jesus para desligar. Nós desligamos, anulamos, cancelamos toda palavra que foi maldita, toda palavra que foi dita e que caiu nos nossos corações, nos fazendo ser prisioneiros, nos fazendo ser infelizes, assumindo as falas, as frases que foram ditas para nós. Nós cancelamos em nome de Jesus Cristo. Nós dizemos que nós somos o que Deus diz que nós somos, nós temos o que Deus diz que nós temos. Vem, doce Espírito, e confirma
confirma com cada coração, fazendo com que possam sair daqui em leveza, com graça, sabendo que vão sair daqui cheios de Ti mesmo. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um receba a porção nova, que cada um receba o agir, o atuar de Deus, e que haja transformação em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada a Deus. Queridos, é o Senhor na tua vida que vai fazer a diferença. É o Senhor na tua história que vai fazer com que as pessoas falem: o que este homem tem que ele mudou tanto? O que esta mulher tem que ela está totalmente diferente? E você vai responder: é Deus purinho. É assim que fala a palavra de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor deste Deus e Pai, que as eternas, a consolação, a presença deste Espírito que conosco habita, esteja com cada um de vocês, e que vocês sejam surpreendidos nessa semana, que vocês sintam a diferença, a leveza, mas acima de tudo, sintam o amor deste Deus. Você não tem uma religião, você tem um Deus que habita dentro de você, e Ele quer se relacionar com você. Vão na paz, Deus os abençoe.